Olá, está começando mais uma edição do programa Opinião, o seu programa de debates e entrevistas. Meu nome é Ney Herman. Muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. O tema de hoje, a modernização do sistema de transporte coletivo. Comigo no estúdio está o vereador Pietro Arnaud, do PTB. Vereador, muito bem-vindo. Muito obrigado, Ney, pelo convite. Um grande abraço a todos os nossos telespectadores. Obrigado pela sua presença hoje aqui. Eu sei que a sua agenda é muito ocupada, assim como a do nosso outro convidado, o presidente do Conselho Municipal de Transportes, Miro Bobeck. Agradeço a sua presença. Bem-vindo. Obrigado, Ney. Obrigado a todos. Estamos à disposição para esclarecer os assuntos aí que sejam de interesse da comunidade. E muito obrigado a você que está nos assistindo neste momento. Acompanhe a discussão de hoje porque ela é muito importante, literalmente, para o funcionamento da nossa cidade. Voltamos em instantes. Olá, estamos de volta com o programa Opinião. O tema de hoje, a modernização do sistema de transporte coletivo. Comigo no estúdio, o vereador Pietro Arnaud, do PTB, e o presidente do Conselho Municipal de Transportes, Miro Bobeck. Senhores, recentemente tivemos, então, uma polêmica na Câmara Municipal, uma polêmica, diga-se de passagem, que ganhou um vulto considerável, envolvendo, vereador, um projeto de sua autoria. E esse projeto previa a extinção gradual da figura do cobrador, mas não gerava desemprego. E, ao mesmo tempo, modernizava o sistema de transporte coletivo, porque ia permitir a implantação total do sistema de bilhetagem eletrônica, e especulava-se até a criação de um sistema de reconhecimento facial, que eliminaria a fraude, e com isso nós teríamos o controle em tempo real de tudo que acontece no transporte coletivo. Diga-se de passagem, o resultado prático seria, quem sabe até, redução da tarifa de ônibus em Ponta Grossa, contendo todos os elementos daí reais, não apenas os dados confiados pela empresa. Nada contra a empresa, por favor. Então, o que fica claro aqui é o seguinte: nós tivemos uma resistência considerável por parte do sindicato da categoria, o Sintropas, Sindicato dos Motoristas e Cobradores. Nada contra, o sindicato agiu exatamente de acordo com como age um sindicato, mas exatamente por isso que eu não convidei para esta mesa de debates. Por um motivo muito simples. A visão corporativista nem sempre está aberta ao debate, principalmente quando isso afeta a sua estrutura funcional. Isso funciona tanto para o sindicato dos motoristas e cobradores, como para outras categorias profissionais, como médicos, engenheiros, jornalistas, enfim. Sempre que algo mexe na estrutura, acaba, e isso pode prejudicar os integrantes dessa corporação, acaba gerando uma resistência que nem sempre é racional. Dito isso, nós precisamos então retomar o projeto que tratava justamente dessa modernização do meu ponto de vista. Não se tratava da extinção dos cobradores. Então eu fiz esse prelúdio, essa abertura, justamente para tentar explicar isso. Vereador, me corrija se eu estiver errado. O que eu disse agora, no começo do programa, tem algum equívoco nisso? Nenhum. Nós, ouvindo o Conselho de Transporte, que está aqui, nosso amigo Miro Bobeck, eu quero cumprimentá-lo também, porque é uma pessoa de grande conhecimento, talvez a pessoa que mais conhecimento tem sobre o transporte coletivo na cidade de Ponta Grossa. Foi o Miro, inclusive, quem fez a integração do sistema de transporte coletivo, que é o que nós temos hoje com a figura de terminais centrais e essa passagem única, né, essa desnecessidade. A quem lembra, os ônibus paravam ali no Ponto Azul, você descia, pegava outros ônibus. Então quem inventou essa integração ali foi o Miro. E o Miro hoje é presidente do Conselho de Transporte. Em 2013, eu então no meu primeiro ano de mandato, tive a oportunidade de me debruçar sobre um projeto de autoria do vereador Pascoal Adura, que obrigava que todos os ônibus da cidade de Ponta Grossa tivessem um motorista e também um trocador. Naquela oportunidade teve uma grande movimentação dos sindicatos e infelizmente eu acabei votando favorável àquele projeto de lei do vereador Pascoal e não entendia os argumentos dos meus colegas vereadores que eram contrários ao projeto do vereador Pascoal. Hoje eu fui entender que só Ponta Grossa, São José dos Pinhais e Florianópolis obriga que cada veículo tenha 2 profissionais, um motorista e um trocador, né? Quando veio a situação do sem parar, ela gerou um constrangimento, porque o trocador
não é necessário no ônibus sem parar, entretanto a legislação obriga que ali ele esteja. Ao mesmo tempo, não há como a concessionária retirar esse trocador, e esse trocador é pago por quem? É pago pela tarifa. O modelo de concessões, é bem importante que a gente diga isso agora nessa introdução, ele surge num momento histórico dentro do direito administrativo, quando há um reconhecimento de que o poder público não tem capacidade e competência para prestar determinados serviços. E surge então um modelo de concessões, onde você permite a um particular desempenhar uma função pública desde que seja remunerado. Como que se estabelece essa remuneração? Por meio da tarifa. A concessionária, tudo que ela tem que pagar, ela põe na tarifa, e o Miro Bobeck vai poder nos contar no dia de hoje. Esses trocadores representam, segundo uma informação da Autarquia de Trânsito, e ela agrega, além do gasto com o pessoal, ela agrega o uniforme e também a alimentação. Ela nos mandou uma informação oficial que esses trocadores representariam, para a Autarquia de Trânsito atualizado, 14,91% da tarifa do transporte coletivo da cidade de Ponta Grossa. Quando eu verifiquei que em outras cidades, inclusive o prefeito do PT, o prefeito Haddad, teve um projeto igual ao nosso em São Paulo, foi elogiado pelo movimento Passe Livre, que considerou, entre aspas, mais um resultado da luta, foi apoiado pelo sindicato. Em Cascavel, agora tivemos uma aprovação em Maringá, Londrina, diversas outras cidades, né? Tinham essa discussão da retirada gradual dos trocadores por compreensão de que a tecnologia não mais exige, mas ao mesmo tempo fazendo de uma forma que fosse natural e que não gerasse desemprego. Eu fui verificar, e eu tenho um número aqui, que mostra que de 5 a 6 trocadores, além dos motoristas, pedem demissão mensalmente. Somando-se mais 5, às vezes 4, 6 motoristas, nós teríamos uma média aí de 10 a 12 funcionários da aviação Campos Gerais que pedem demissão. O que eu imaginei? Se nós compreendemos que a tecnologia permite que os trocadores não estejam mais nos ônibus, inclusive criando a possibilidade de um bilhete 100% eletrônico, diminuindo o assalto, tirando o dinheiro dos ônibus, e se nós não obrigarmos a concessionária a retirar não obrigarmos ela a colocar um profissional, nós vamos ter uma economia no primeiro mês de 18 mil, uma média aí, né? No segundo mês de 36, em alguns meses aí nós conseguimos ir diminuindo sempre esse percentual que é referente aos trocadores do transporte coletivo. Infelizmente, eu vou registrar aqui, nós protocolamos esse projeto, ele foi objeto de uma crítica desarrazoada e infundada de alguns colegas meus parlamentares que argumentaram desde o início que eram contra o projeto. Por exemplo, foi a primeira vez na história da cidade de Ponta Grossa. Tem 2 coisas que aconteceram comigo que são históricas no Brasil. A primeira, eu quero contar para vocês, foi eu sou o único vereador no Brasil que fez um estudo e fez um pedido de abertura de CPI do transporte coletivo e não participei da CPI. Por que eu não participei? Porque os meus colegas vereadores votaram e me tiraram da CPI. Eles não permitiram no voto, é a primeira vez no Brasil que isso acontece. Segunda situação que aconteceu no Brasil, em Ponta Grossa, e eu fui um dos atores. A Comissão de Justiça entrou no mérito do projeto, os vereadores que compõem a Comissão de Justiça falaram mal do meu projeto e chegaram ao ponto de fazer uma audiência pública, né? Sobre o projeto, inclusive sem dando sequer cópia do projeto para as pessoas, e o Miro estava lá, né? Sequer deram cópia do projeto para as pessoas lerem ou colocaram no PowerPoint. Então, o meu projeto, até o presente momento, não foi tecnicamente debatido, a não ser agora, aqui, algumas oportunidades que a TV Vila Velha deu, também a TV Educativa deu uma oportunidade grande para nós debatermos, mas ele foi debatido de uma forma rasteira por colegas vereadores, que ficaram, infelizmente, levando ao conhecimento das pessoas o meu projeto de uma forma negativa, gerando a sensação de que meu projeto gerava a demissão desses trocadores. Eu quero dizer aqui, antes de passar a palavra, que jamais, em hipótese alguma, teria uma demissão. Inclusive, não era nem necessário que o projeto tivesse referência a isso. A concessionária estava disposta, e já falou em 2 ocasiões, que ela não ia demitir ninguém. Se o sindicato tivesse vontade
e tivesse disposição, a concessionária, pelo que eu senti do ambiente, teria assinado até um acordo coletivo, Miro, dizendo que não ia ter demissão. Mas o sindicato não queria, porque o sindicato não quer perder, evidentemente, os novos postos de trabalho. E é o interesse sindical que a gente registra, é a parte dele. Então, eu lamento profundamente e agora acabei, por fim, retirando esse projeto que nós vamos continuar debatendo. O que eu noto é o seguinte, em relação à geração de emprego ou desemprego nesse caso específico. Por que geração de emprego? A cidade cresce, novas linhas vão ser criadas e provavelmente o número de usuários deve aumentar. Quem sabe até no futuro podemos ter, com base no crescimento no número de usuários, até uma redução da tarifa, embora isso seja pouco provável. Mas, nesse primeiro momento, a preocupação era o desemprego, ou seja, são 570 cobradores. Desses 570 cobradores, houve a crença natural de que todos seriam demitidos da noite para o dia. E isso não poderia acontecer, porque já estava previsto no substitutivo geral, numa emenda, se eu não me engano, que não poderiam acontecer demissões. Ou seja, o próprio texto legal previa isso, pelo menos até onde eu saiba. Né? E, além disso, a empresa não tinha a intenção de demitir ninguém por um desgaste de imagem que ela já sofre naturalmente por conta dos serviços prestados, que não são ruins. Mas empresas de grande porte, que prestam serviços que muitas vezes não são agradáveis na hora de pagar, muitas vezes acabam tendo uma imagem negativa. Isso acontece, por exemplo, com a concessionária de rodovias, que executa um excelente trabalho, mas todo mundo que passa pelo pedágio, na hora que paga, fica um pouco chateado. Embora está pagando por qualidade, por andar por uma rodovia que é muito bem cuidada. O mesmo acontece com a tarifa de ônibus. Então as pessoas às vezes se queixam, e se queixam por N motivos. Porém, o fato é que a empresa não tinha um interesse no desgaste da imagem. Eu mesmo fiz entrevistas com representantes da empresa e eles disseram que iam ou recolocar esses profissionais em outras funções, ou então simplesmente continuar com eles na atividade que fosse possível. Não iria acontecer demissões, até mesmo porque 40% das linhas ainda têm o uso do dinheiro. Então não poderia ser descartada a figura do cobrador de uma hora para outra. Então, do ponto de vista técnico, era impossível acontecerem 570 demissões da noite para o dia. Senhor Miro Bobeck, o senhor que é presidente do Conselho Municipal de Transportes, essa colocação que eu fiz, apenas tentando resumir um pouco a ópera, como a gente costuma falar popularmente, tem algum equívoco nela também ou não? De acordo com o que o senhor conversou com empresas, as informações que o senhor obteve? Historicamente, Ney, isso aí está muito claro, o Conselho tem discutido isso ao longo de muitos anos, que eu estou lá há mais de 10 anos, é um desejo do Conselho que isso ocorresse. Até elogiamos o vereador à época por tomar essa iniciativa, embora nós achássemos que seria uma iniciativa do Poder Executivo, mas como não vinha acontecendo e o vereador tomou isso para si, para nós foi com grande satisfação que tivemos essa ciência. As tuas colocações estão perfeitas, exatamente isso, e eu disse isso em várias ocasiões, não tem como tirar os cobradores por completo, é praticamente impossível, nem que haja uma bilhetagem 100% eletrônica, eles vão existir sempre. Historicamente, eles vão existir sempre em todos os lugares que você for, eles estão presentes, não tem como, e talvez em igual número, vai reduzir um pouco no primeiro momento, em algumas linhas que se sustentam por si, como linhas universitárias, em que o nível de bilhetagem é alto, e várias outras linhas. Mas a figura do cobrador, ou do assistente de bordo, do agente de bordo, ela é perene no transporte, desde a sua invenção, né? Que sempre teve, quando começaram com as carroças em Paris, ela vem sendo utilizada. Então, eu não via, eu via uma liberalização, né, do sistema, tirar esse gesso que existe, como o vereador Pietro colocou, em pouquíssimas cidades do mundo, não é? Eu sempre falo do mundo, que é para as pessoas terem ciência do nível, né, de atraso que é a nossa legislação. É mundial, ela não é aqui do Brasil. Nós que tivemos um grande avanço com a implantação do sistema integrado, que foi o sistema mais avançado à época,
Porque Curitiba era o sistema mais avançado. Nós viajamos o Brasil conhecendo outros sistemas e Curitiba era o mais avançado. Só que Curitiba não tinha integração 100%. Curitiba tinha linhas ainda que paravam ao lado de terminais e havia o transbordo, um segundo pagamento de passagem. Por ser linhas mais longas, por ser linhas do sistema integrado metropolitano, então elas não tinham essa integração. E nós partimos para um sistema totalmente integrado. E 20 e poucos anos depois, vem acontecendo o inverso, vem havendo um retrocesso na nossa legislação. Ela vem sendo dificultada em vez de evoluída. Nós estamos num sistema... Eu sou da época da máquina de datilografia, eu trabalhei em banco, fui funcionário da Caixa Econômica, em que nós fazíamos as coisas tudo à mão. Imagine se hoje tivesse que voltar a isso, os digitadores eram um grande número, a Caixa Econômica tinha assim milhares de digitadores, nós fazíamos as coisas manualmente e os digitadores tinham que fazer. Imagine se nós tivéssemos que voltar a tudo isso, jogar a informática fora. Então é uma coisa natural e Ponta Grossa, não sei por que cargas d'água vem sempre em retrocesso a esse sistema ao longo dos anos. Avançou e começou a voltar para trás. E hoje nós estamos lá praticamente numa estaca zero novamente, por alguma incoerência de alguns elementos da Câmara que não conseguem enxergar, são coisas assim, não sei, tem que tirar a venda dos olhos deles e mostrar para eles, levar eles. Eu acho que a Câmara devia ter um processo de que o vereador pudesse viajar, né? Vai ter um processo, vamos tratar desse assunto, é assunto relevante, é um dos assuntos mais relevantes para a população, é o transporte coletivo. Ninguém nota, só nota quando ele causa problema, quando ele causa polêmica, como vai acontecer agora com combustível alto, com veículos mais dificultados a sua compra, com motocicletas ocasionando acidentes permanentemente. As pessoas vão querer andar mais de ônibus. Daí os vereadores, acho que até o Pietro poderia colocar lá, ele que é vice-presidente, liberar os vereadores para andarem. Aqui nós temos exemplos aqui pertinho. Né? Libera os caras, paga umas diárias para eles ir lá ver como funciona, como é no resto do Paraná, como é no resto do Brasil. Para poder, assim, daí a pessoa tira a venda, sabe? Poxa, é mesmo, não é isso. Do vereador Aguinel a gente reconhece, porque ele está defendendo uma categoria, a categoria do pessoal do qual ele participou. Isso aí, é uma pessoa que não adianta, ele vai votar nessa posição sempre. Mas nós temos outros 20 e tantos lá que poderiam ter essa ciência e colaborar com a cidade, né? Porque não é o usuário, Ney, é o usuário que paga. Eu sou empresário hoje, fui empregado grande parte da minha vida, hoje eu sou patrão, né? Mas o patrão paga uma parte, mas para ele não é relevante. O que sai é do bolso do trabalhador, efetivamente. E todos eles não reclamam porque eles já estão anestesiados, que a vida toda eu paguei, aquela história do mito da caverna, né? Você está lá escondido, você nunca viu o sol, você acha que aquilo é normal. Mas eles podem né, usar o sistema com qualidade e a preços melhores, com certeza podem. O meu objetivo aqui nesse programa não é literalmente criar atrito com qualquer pessoa que tenha uma posição contrária. A temática é a modernização do sistema de transporte coletivo. Então, eu tenho que trazer para a mesa pessoas que primam por essa linha de raciocínio. Tocamos no projeto, precisávamos passar pelo projeto, que é recente, e nós vamos adiante em relação a isso. Né? Nós vamos falar de tópicos que são capazes de fazer com que o nosso sistema melhore cada vez mais e, quem sabe, até fique mais barato. Em relação ao vereador Antônio Aguinel, citado aqui, né, ele terá, se for o caso, direito de resposta. Mas que fique bem claro, não houve nenhuma ofensa por parte do presidente do Conselho Municipal de Transportes, Miro Bobeck. Ele apenas reconhece que o vereador estava defendendo uma categoria que o elegeu. Nada mais natural. Embora eu tenha em mente, e não vou aqui ficar discorrendo, exemplos históricos de representantes de categorias que convenceram as categorias que determinadas mudanças eram necessárias. Né? Então, isso às vezes ocorre. Posso fazer um comentário? Né? Sim, claro. Você tocou num assunto muito interessante
Alguns dias atrás, um editorial de um jornais aqui da cidade falava sobre essa questão. Que o nosso projeto, ele fala da carteira de motorista para quem não tem, de fazer qualificação profissional. Mas também é a primeira vez que, se o sindicato olha o meu projeto sem a venda nos olhos, ele nota que eu estou qualificando os trabalhadores dele. Então também o sindicato foi contra a qualificação dos seus próprios associados. Quero registrar isso aqui, que fique bem registrado, que foi também uma coisa histórica que aconteceu na cidade de Ponta Grossa. Porque nós daríamos condições de desenvolvimento e qualificação profissional que até o presente momento ninguém deu para esses trabalhadores. Obrigado, vereador. Deixando claro aqui o sindicato da categoria que, se ele se sentir prejudicado, terá direito de resposta, mas, repito, não houve ofensa nenhuma. A resposta tem que ser dada dentro dos argumentos apresentados. Eu quero citar aqui um exemplo de uma liderança que convenceu o seu grupo de que uma mudança seria necessária e bem-vinda. São Paulo, convenceu os demais discípulos de Jesus a aceitar os não-judeus dentro do cristianismo. E a aceitar esses não-judeus sem que eles se convertessem ao judaísmo. Sim, porque antes de serem cristãos, eles precisavam se converter ao judaísmo. Essa era a crença dos discípulos, fazendo inclusive a circuncisão. Sério. E daí Paulo convence os discípulos que isso não é necessário. E o cristianismo se transformou numa das maiores religiões da história da humanidade e afetou profundamente a história da humanidade. Pena que nós nem sempre seguimos as orientações do próprio Cristo. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes. Olá, estamos de volta com o terceiro bloco do programa Opinião. O tema de hoje é a modernização do sistema de transporte coletivo em Ponta Grossa. E vamos voltar agora à discussão de hoje. Senhores, falávamos da modernização do sistema de transporte coletivo, tratamos do seu projeto, vereador Pietro Arnaud, porque ele realmente preconizava isso, ou seja, a extinção gradual da figura do cobrador, que com a bilhetagem eletrônica se torna, tecnologicamente falando, desnecessária, pelo menos da forma como ela é cumprida. Isso, infelizmente, não houve a compreensão do sindicato da categoria e das pessoas que lutaram contra o projeto, da compreensão do que isso significa, mas a figura do cobrador, como o senhor mesmo disse no bloco anterior, presidente, não seria extinta porque ela é necessária, talvez não como cobrador, mas como agente de bordo, auxiliando o motorista naquilo que for necessário. Já na linha sem parar, que vai de um terminal ao outro, sem cobranças, a figura do cobrador se torna desnecessária e está ali presente por força da legislação de Ponta Grossa. O senhor mesmo disse que a nossa legislação precisa ser revista independente do projeto do vereador Pietro Arnaud, ou seja, nós temos que rever conceitos. Eu quero aqui pegar alguns detalhes que foram levantados durante toda essa polêmica que envolveu o projeto do vereador. A primeira delas é o seguinte: eu conversei com a empresa. O senhor me corrija se eu estiver errado, por favor, presidente. Sim. A empresa tem em 100% dos ônibus o sistema de bilhetagem eletrônica implantado, correto? Perfeitamente. Ótimo. Então, se ela quiser, e se o consumidor também quiser, o usuário quiser, ele pode usar o bilhete eletrônico a qualquer momento. Perfeitamente. Não é isso? Sim. Digamos que fosse 100% eletrônico. Eu falei no bloco anterior, mas eu quero ter convicção plena disso, e quem está ligando agora na emissora também tem essa informação. Se tudo fosse informatizado, o controle da arrecadação da empresa pela autarquia municipal de trânsito, pelo Poder Executivo, não seria imediato? Instantâneo? Instantâneo, perfeitamente. O sistema que tem hoje disponível é capaz de fazer isso em tempo real. Inclusive linhas, percurso de ônibus. E para nossa felicidade, o que nós temos disponível hoje a custo baratíssimo, por exemplo, hoje vai se gastar mais em um mês de vale desse passe livre do que se gastaria praticamente para implantar todo um sistema moderno. Então eu falo, não se tem dinheiro para modernizar o sistema. Um mês do passe livre, 2 meses, não sei quantos vão ser as pessoas que vão aderir a isso. Então o dinheiro tem, não tem vontade, que deu para perceber. Tem vontade para fazer passe livre, mas não tem vontade para beneficiar todos os usuários do sistema. É uma coisa assim que não se deu prioridade
à população, ao usuário nesse momento. Temos a felicidade também de saber que hoje praticamente não se precisa muito mais de terminal. Hoje é possível você fazer um sistema dentro, por exemplo, da autarquia, que hoje está responsável por operar, em que ela tem o controle total, sentado numa mesa, como os trens nos outros países, que acompanham cada ônibus, Como se vê no cinema. Perfeitamente. Isso é possível hoje, com o sistema que nós temos aqui de empresa de Curitiba, por exemplo, que é uma das mais modernas nessa área de atuação. A empresa Campos Gerais, a concessionária, ela já tem um sistema que é compatível com isso, por isso que o nosso seria muito barato. Os nossos semáforos já são compatíveis com o que essa empresa oferece. É lógico que tem os embaraços aí legais de se fazer uma licitação, mas nós economizaríamos muito, teríamos um sistema moderno, com pouquíssimo dinheiro, sem precisar de terminal, apenas alguns pontos de transbordos que podem ser agora com essa legislação em que você pode até disponibilizar a empresas que queiram fazer uma venda, um negócio junto a esses pontos, que construa esses pontos, né? Para vender qualquer produto que eles queiram, que seja compatível. Então nós temos tudo na mão, só falta vontade política, imagino eu, porque o resto está aí muito fácil e não sei o que está impedindo realmente até agora para que nós tenhamos esse avanço instantâneo, rápido e de grande repercussão que pode pôr Ponta Grossa de novo depois de 20, 30 anos como pioneira dentro dessa área. Na vanguarda desse sistema. Eu queria resgatar um ponto das discussões que aconteceu, vereador, que aconteceram, melhor dizendo, durante esse tempo em que houve a polêmica em torno do projeto, que foi o sistema de reconhecimento facial, né? Eu não me lembro de quem partiu a sugestão, mas eu achei a ideia muito boa para evitar fraudes. E isso realmente seria muito interessante. Isso facilitaria em muito a vida do usuário, da empresa, da autarquia, porque se perde dinheiro com fraudes, né? Corrupção gera gastos excessivos. Basta simplesmente você ligar a TV e ver o noticiário mostrando o que aconteceu na Operação Lava Jato, enfim, tudo que foi desviado da Petrobras. Esse é só um caso, existem outros, né, que não foram descobertos ainda, envolvendo diversos partidos, não apenas um. Mas, enfim, no que se refere a fraudes, temos problemas constantes. Esse sistema é realmente viável, o sistema de implantação de câmeras nos ônibus para reconhecimento facial? Então, eu quero registrar aqui algo muito simples de se entender. E quero que o telespectador visualize tudo isso que eu vou registrar agora. Então, hoje, no nosso sistema de transporte coletivo, essa mesa de operações, que deveria estar na autarquia de trânsito onde eu posso ir, onde você pode ir, nós podemos tomar um cafezinho e ver o sistema, hoje ela acontece dentro da concessionária. Evidentemente que nós trabalhamos com informações baseadas nas informações que a autarquia nos entrega, mas que são encaminhadas para a concessionária. Hoje, quem diz quantos usuários utilizaram o transporte coletivo, quantos passaram na roleta no dia 3 de maio, quem foi que passou é a concessionária. Meu projeto, Miro e Ney, trazia para a autarquia, isso é uma requisição histórica do povo de Ponta Grossa, vejam só, trazia para a autarquia de trânsito essa gestão. E daí ia ficar o cidadão da autarquia de trânsito sentado num telão gigante, com essa nova tecnologia que a gente sugere, a reconhecimento facial, que tem uma empresa em Curitiba, que os ônibus aqui, inclusive, estão em sintonia com ela, custa R$1.700.000. Se eu não me engano, o deputado federal Léo Machado já fez até emenda, já tinha feito emenda parlamentar para adquirir uma caixa preta, né?
É uma caixa preta que faz a integração temporal do sistema de transporte coletivo e também já junto esse reconhecimento facial, que reconhece até gêmeos, né? Ela reconhece os irmãos gêmeos, é bem interessante. Existem sites aí, o pessoal que quiser entrar em contato conosco, a gente pode mandar para eles conhecerem. Mas vamos voltar. Com essa implantação da tecnologia, não pela VCG, mas sim pela autarquia de trânsito, nós, a Câmara, o povo de Ponta Grossa ia ter mais controle. Tendo mais controle, ele ia, durante o dia a dia, o know-how vai melhorando, você vai aprendendo a melhorar o sistema no dia a dia, né? Que é, hoje, particularmente, a autarquia, ela tem essa dificuldade. E nós teríamos, assim, não que eu duvide, mas nós teríamos absoluta certeza de quantas pessoas utilizam o transporte, aonde que utilizam, que horas que elas pegam o ônibus, porque todas as informações que são nos passadas pela autarquia. Uma coisa que eu gostaria de registrar, eu não posso deixar de registrar, é que se o nosso projeto, hoje, segundo informações oficiais da concessionária, o lucro há 3 meses atrás era de R$325 mil da concessionária. Se 100%, isso por mês? Isso por mês. Se 100% do nosso projeto, presidente Miro, já estivesse acontecendo, nós teríamos uma diminuição para R$276 mil de lucro. Por quê? Porque a concessionária tem um negócio fabuloso, que foi feito na lei de 2002, então, na administração do prefeito Pérez. O sistema IPK funciona bem, né, Miro? É muito bom. Só que ele estimula a concessionária a ter cada vez mais despesa. E a partir dessa despesa, 5% é o lucro da concessionária. Quando eu diminuo a despesa, eu diminuo o lucro. Então o meu projeto não gerava demissão, modernizava, com câmeras nos ônibus não tem assalto, mesmo que se não considerássemos a câmera, a gente ia tirar o bilhete único. Uma coisa que me deixou bastante chateado, tem sido visto isso inclusive nas redes sociais, que tem gente falando, que bom que você retirou esse projeto, como é que o motorista vai continuar cobrando e dirigindo? No substitutivo, Ney, nós abolimos isso. Nós deixamos 100% eletrônico. Existem alguns argumentos contrários a esse nosso posicionamento, que era, mas e se eu chegar em Ponta Grossa, eu não sou de Ponta Grossa? Mas nós temos que pensar no sistema para os 60 mil usuários diários. E daí temos que ver o que nós resolvemos para os demais usuários. Em Maringá tem 52 pontos de venda de cartão. Nós poderíamos ter agentes de bordo trabalhando. Mas com relação à questão do câmbio, eu quero contar para você... Assim como se faz com crédito de celular. Sim. Inclusive em Maringá, o Vale Transporte vai ser adquirido por meio de celular e sem gerar demissão nenhuma. Mas eu quero registrar que o câmbio, Ney, ele movimenta 2,2 milhões de reais, segundo informações da autarquia de trânsito. O câmbio, evidentemente, não teve interesse no meu projeto. Porque no momento... Só traduzindo para quem está nos assistindo agora, o câmbio seria o comércio ilegal. Comércio ilegal, né? Que inclusive é contravenção penal para quem está fazendo e falsidade ideológica para quem adquire o Vale Transporte ali, não é verdade? É ilegal. Por quê? Porque, embora o usuário seja quem mais paga, como disse o Miro, nós temos ali um empresário que adquiriu o Vale Transporte. E temos um sistema que a gente tem que cuidar desse sistema. Quando o usuário vai ali e vende o transporte, alguma coisa não está legal. Isso é errado, não é correto, né? Esse câmbio e algumas pessoas ligadas, evidentemente, a esse câmbio, atuaram diretamente contrárias ao meu projeto. Eu enfrentei, 20 dias antes de protocolar esse projeto, enfrentei um panelaço, um jornalzinho e um panfleto. Não estou falando que foi o pessoal do câmbio, mas com certeza eles não tinham interesse, porque você entra no ônibus, bate a foto. Se eu entro no ônibus e tem uma foto de uma outra pessoa, imediatamente, naquela sala de comando, vai aparecer alguma coisa e a pessoa vai ter cortado o seu cartão. Então, eu não posso deixar de registrar as forças obscuras que atuaram contra o meu projeto e que talvez tenham influência grande e política na cidade de Ponta Grossa. Essa questão do combate a, infelizmente, esse tipo de ação que ficou comum na cidade, precisa ser feito. Você não pode permitir que tenhamos um grau de ilegalidade debaixo dos nossos olhos, e essa comercialização é feita debaixo dos olhos de todo mundo, ali no Terminal Central. Eu vi, ninguém me contou,
de forma tão descarada. Não é possível. Infelizmente, é preciso que exista uma punição e o sistema com reconhecimento facial facilitaria muito, além do que mencionou o vereador, reduziria o número de assaltos ou pelo menos identificaria os assaltantes. Todo mundo sabe, nós temos um problema grave com o consumo de crack em Ponta Grossa. Não é só Ponta Grossa, é o Brasil inteiro, mas infelizmente isso deixa as pessoas desconcertadas, deixa o usuário de drogas desconcertado. Tivemos recentemente, por esses dias, um assalto a um ônibus, onde literalmente o assaltante levou R$ 12,85. E se ele estivesse mais alterado do que de hábito? Mataria a pessoa porque tinha apenas R$ 12. Ele entrou num ônibus. Ninguém vai carregar R$ 10 mil no bolso. Aliás, andar com dinheiro é preocupante, por isso existe cartão de crédito. A tendência, inclusive, é que todos tenham isso no futuro, para eliminar o risco de assaltos. Eu estou errado? Perfeitamente, Ney. É o que ocorre. Até nós temos aí notícia recente de que aumentou o número de assaltos, que havia sido diminuído já com a variação da tarifa, e ela acabou aumentando nos últimos tempos, vez que temos mais dinheiro circulando dentro dos veículos. Então, isso é perfeitamente um dos fatores que já é de relevância dentro de uma modernização. Bom, o senhor foi o responsável pela criação e pela implementação do sistema de transporte coletivo integrado em Ponta Grossa na gestão, fim da gestão Pedro Vosgrau e início da gestão Paulo Cunha Nascimento, correto? Perfeitamente, nessa época. Então, o que eu gostaria de saber do senhor é o seguinte: o senhor mencionou outras cidades, outros exemplos. O que nós poderíamos trazer de melhor para a tecnologia atual? O vereador Pietro acabou de mencionar a compra de créditos pelo celular. Né? Sim. O que eu percebo é que esse brinquedo se torna cada vez mais útil. Eu falo brinquedo porque muita gente literalmente usa para jogar, né? O que é um absurdo. Mas, enfim, de qualquer maneira, é uma ferramenta de trabalho fabulosa, com N aplicativos. O senhor acredita que nós teríamos outras tecnologias, além das que foram citadas aqui, que poderiam ser implementadas no nosso transporte, barateando e melhorando a qualidade de vida das pessoas? Sim, com muita facilidade até. A primeira atitude que tem que ser tomada é resolver esse problema desse projeto que o vereador, pelas circunstâncias do momento, retirou, mas a Câmara tem que retomar isso, porque o maior empecilho hoje é justamente essa situação em que é obrigatório a presença de 2 pessoas no veículo. Esse é o grande empecilho. Então, na verdade, era só eliminar isso. Obrigatoriedade. A obrigatoriedade, porque o resto já está contemplado nas leis federais, estadual e municipal que são atinentes ao assunto. Esse é o primeiro passo. Tem que se fazer isso porque não adianta você investir numa situação que não vai avançar daí. Então, a Câmara tem essa responsabilidade, ou o prefeito, quem for de interesse, ou a comunidade, de repente, se nenhum dos dois quiserem trabalhar nisso, de repente tem que ser uma coisa de iniciativa popular. O primeiro passo. O segundo passo é uma vontade política de imediatamente implantar isso. É muito fácil. Só que precisa 6 meses de estabelecer um novo sistema para acostumar as pessoas. As pessoas são avessas à mudança. Quando foi implantado pela primeira vez esse sistema, eu fui... só não me mandaram embora porque eu era funcionário de carreira, mas eu fui instado por diversas vezes, que era uma loucura que estava se fazendo, que nós íamos quebrar o sistema, porque as pessoas pagavam 4 vale transporte por dia, iam pagar só 2, vai quebrar. E olha, foi uma assim. Por último, o prefeito criou coragem, tomou a iniciativa, tanto que demorou. Você pode ver, nós terminamos os terminais, o sistema ficou pronto no final do governo Vosgrau. Ele foi implantado em junho do ano seguinte. Foram no governo Paulo Cunha Nascimento. Do Paulo Cunha, foram 9 meses de gestação, de criar coragem de implantar. E em 6 meses depois, Ney, nós tínhamos um IPK de 3,
que daria uma tarifa hoje de R$ 1,60. 6 meses depois, as pessoas começaram a andar de ônibus efetivamente, em grande intensidade. É vantagem, porque as pessoas vão fazer o que é vantajoso. É vantajoso para ele ir de bicicleta, ele vai de bicicleta ou de moto. Se tiver um sistema bom e barato, vai ter bastante gente andando. Isso com certeza. Eu só quero que o senhor explique para as pessoas, né, porque às vezes passa batido por quem já conhece o tema, o que é o IPK. O IPK é o índice de passageiro por quilômetro. Como se diz, é quem paga a conta. A empresa tem, dentro da sua planificação tarifária, ela tem 2 blocos, que eu já disse em outras ocasiões. O bloco que é de interesse deles, que é o bloco das despesas, do qual eles têm o lucro. O lucro deles, como o Pietro já falou, é em função das despesas. Isso está muito bem controlado, está visível aqui. O outro é o passageiro, que é quem paga a conta. Então, é passageiro por quilômetro. Então, a despesa dela é calculada em quantos quilômetros ela percorre. Nós percorremos tantos quilômetros que custam tantos R$ 1.000 ou milhões de reais por mês. Quantas pessoas têm que andar para pagar essa conta? É o rachide que a gente faz em qualquer atividade em que nós temos que dividir a conta por um grupo. Ou seja, então, se a gente diminuir as despesas e aumentar o número de usuários, abaixa o preço. Diminui-se a tarifa. Quanto mais gente estiver pagando, menor a tarifa. Então, é esse fator que nós precisamos agora lutar por ele, que é aumentar o número de passageiros e, por consequência, diminuir a passagem, porque é consequência um do outro. Quanto mais barata a passagem, mais gente anda. Isso é um fato. Agora, eu gostaria aqui também de relatar um outro episódio. A gente falou de comprar pelo celular a passagem, né? Algo que pode atrair passageiros seria até colocar, e eu acho que isso é tecnologicamente viável, rede Wi-Fi nos ônibus. Né? Literalmente, para que as pessoas possam acessar, né, o seu smartphone, o seu tablet, enfim, enquanto estão indo para o trabalho. Né, porque isso é viável. Isso já acontece em vários lugares. Até eu recebi uma mensagem de uma amiga que está na Irlanda, ela falando que lá está uma discussão porque estão querendo privatizar o transporte coletivo, só que todo mundo utiliza o transporte coletivo. Né? Fora do Brasil é chique usar o transporte coletivo. Né? Dentro do Brasil existe um conceito de que não é muito chique, vamos dizer assim. E, na verdade, o transporte coletivo é fantástico para a cidade, para quem pensa em planejamento urbano, para quem pensa em mobilidade urbana. Então, todos esses tipos de benefícios, como o Wi-Fi, já deveria ter a cidade inteira o Wi-Fi. Né? Isso é verdade. Inclusive, tem lei municipal, já teve projetos que eu não sei por que foi dado continuidade. O prefeito Vosgrau tinha um projeto que agora já era para ter o Wi-Fi para toda a cidade. Então, são coisas que atraem. E como o Miro falou aí do bolo, os anos estão passando, as pessoas estão ficando meio, às vezes, decepcionadas com o transporte público, à medida que elas vão... vai crescendo o número de pessoas na cidade, vai crescendo a utilização de carros e motos, as pessoas vão deixando de utilizar o transporte coletivo, a tarifa vai ficando mais cara. E vai ficando mais cara para quem precisa. Por isso que quem eu acho não tem alternativa. 40% dessa população que usa o transporte coletivo é desempregada ou está no mercado informal, não tem carteira assinada, é quem mais sofre. E não sou eu quem estou dizendo, é um artigo do professor Igor Sport, que é doutorando em Direito Administrativo do Departamento de Direito da Universidade de Ponta Grossa. Ele fez um trabalho publicado na Revista dos Tribunais, uma das maiores revistas do Brasil, sobre quem sente a tarifa do transporte coletivo em Ponta Grossa, onde ele analisa esse desempregado, essa pessoa que está na informalidade. Então, a gente não entendeu, eu estou até agora tentando entender, Miro, por que as pessoas não entenderam o nosso projeto. Até agora eu estou tentando entender que forças políticas atuaram com tamanha intensidade para as pessoas não entenderem que elas estavam sendo beneficiadas, né, nessa modernização. Eu acho que eu até posso responder essa pergunta sem ofender ninguém. Né? Basicamente, as pessoas tiveram medo, né? E o medo leva a ações que não são razoáveis ou até mesmo irracionais. Infelizmente, quando nós temos medo, coisas ruins acontecem, erros acontecem. Oswaldo Cruz, quando tentou vacinar a população do Rio de Janeiro, né, foi considerado uma criatura odiosa, mas ele salvou milhares de vidas. Milhares de vidas. Então, existem, às vezes, questões que são novas e que nos pegam de surpresa, mas nem sempre elas são ruins. Precisam apenas ser bem administradas e bem conduzidas. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes.
Olá, estamos de volta com o quarto e último bloco do programa Opinião. O tema de hoje, a modernização do sistema de transporte coletivo em Ponta Grossa. Comigo no estúdio, o vereador Pietro Arnaud, do PTB, e o presidente do Conselho Municipal de Transportes, Miro Bobeck. Antes de continuar, eu gostaria de deixar clara a seguinte posição. Não houve aqui a intenção de favorecer ou prejudicar ninguém. O objetivo era apenas utilizar essa temática, modernização do sistema de transporte coletivo, aliada a um gancho noticioso, como se diz na categoria, que aconteceu, que foi a polêmica em torno desse projeto de lei que visava a extinção gradual da figura do cobrador. Vamos agora para as considerações finais. Vereador Pietro Arnaud. Eu agradeço, Ney, a oportunidade de estar aqui discutindo com profundidade, com racionalidade esse importante projeto e também essa questão da modernização que nós não podemos deixar para trás. Quero pedir também desculpa a todos aqueles trabalhadores da concessionária que se entenderam prejudicados, mas afirmo que em momento algum seriam prejudicados e tenho absoluta certeza que são necessárias várias mudanças na cidade de Ponta Grossa. Me coloco à disposição para explicar a cada um deles qualquer dúvida sobre esse nosso projeto. O importante é a gente trabalhar pela cidade de Ponta Grossa, pelas pessoas que precisam, especialmente pelos 60 mil usuários do transporte coletivo da nossa cidade. Presidente, por favor. Então, Ney, é uma situação que tem que ser retomada com urgência pelas entidades que são representativas. No caso, Poder Público, Câmara Municipal, e se eles não tomarem essa iniciativa para resolver essa situação, que ela é urgente, a modernização já está passando por cima de nós. Se nós não acompanharmos, vamos ficar para trás. E a cidade não merece isso. A cidade precisa que se pense nela. Não vamos só pensar em saúde, em educação, em segurança, porque o transporte envolve todos esses sistemas. Então vamos com urgência retomar esse assunto e vamos resolvê-lo. Ponta Grossa tem tudo na mão, está tudo muito pronto para se resolver, como já foi feito uma vez há 20 e tantos anos atrás. Podemos fazer de novo uma nova modernização para o transporte, melhorando para todos os usuários que dele dependem. Agradeço a sua presença no programa de hoje, presidente do Conselho Municipal de Transportes, Miro Bobeck. Agradeço também a sua presença, vereador Pietro Arnaud. E agradeço principalmente a sua presença aí, do outro lado da tela, nos assistindo. Repito, este programa tem um único interesse, levar o maior volume possível de informações ao público, para que com essas informações você tenha as melhores condições possíveis para chegar a uma conclusão final. O nome do programa é Opinião. A minha opinião é que, sinceramente, ninguém seria prejudicado e todos sairiam ganhando com o passar do tempo. Mas essa é a minha opinião. A sua, qual é? Nós voltamos na semana que vem.